Shalom, bem-vinda à nova temporada do Café com AP, a mosca no perfume. O que vem por aí? Vamos chegando, mais uma temporada, um desafio que começa para impactar a minha vida, em primeiro lugar, e depois a sua vida, de maneira muito poderosa. Hoje eu vou revelar não só o tema da temporada, mas a relação desse tema com o título e com tudo que vem envolvendo aí essa história. É algo que Deus tem colocado no meu coração já há muito tempo e que eu decidi fazer nessa temporada. Vamos ver quem está chegando aí. Shalom, Manuelita. Shalom, Eugênia. Saudades também. Vamos lá, pastora Fernanda chegando. Muito bom, glória a Deus, aleluia. Flávia tá aí, maravilha. Vamos lá, vai marcando alguém. Hoje eu vou trazer uma revelação muito especial sobre um texto que a gente não imagina, de um livro que a gente não gosta. E eu amo temas polêmicos, eu amo falar disso. Enquanto você vai chegando aí, né, vai pegando seu café, o meu tá aqui, olha aí, com a xicrinha do Café com AP, que o pessoal lá de Porto Alegre fez. Um grande abraço para Porto Alegre. Uau, o café tá quente, o café tá bom. Como que é o seu café? Com açúcar, sem açúcar, com leite? Como que é o seu café? Meu café é sem açúcar, sem leite, é café amargo. Como que você toma o seu café? Coloca aí. Aleluia. Shalom, Ricardo, vamos chegando. Olha, clica aqui na setinha, no aviãozinho de papel, marca aí o maior número de pessoas e convida para essa live que a gente está começando hoje, primeira live da temporada do Café com AP. Glória a Deus. Vamos chegando. Olha aí, pastor Fernando ainda evoluindo, depende de como acorda, né? É isso aí. Aleluia. Vamos lá. Olha só, gente, hoje o tema de hoje é esse aqui, ó. Dentro da temporada que eu vou apresentar, a Mosca no Perfume, eu vou falar sobre o mistério da cidade salva. O mistério da cidade salva. E nós vamos abrir a nossa Bíblia. Eu convido você para abrir a sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, no capítulo de número 10, no verso de número 1. Eclesiastes 10, 1. Alguém escreve aí para mim, por favor? Olha aí, ó. Ao vivo é assim, ó. Minha luz está dando piripaque aqui. Vou ligar ela aqui de outro jeito. Enquanto isso, escreve para mim aí. Eclesiastes 10, 1. Enquanto você está escrevendo, eu vou orar aqui. Pai, em nome de Jesus, consagramos essa temporada de lives para Ti. Tu conheces o meu coração, Mestre. Tu sabes, Senhor, o meu compromisso em transmitir a Tua palavra, as Tuas verdades, e não trabalhar para um algoritmo de rede social ou correndo atrás do vento na urgência de fazer por fazer. Ao contrário, eu venho aqui, Senhor, compartilhar, como dizem em espanhol, em francês, em inglês, impartir, liberar unção, graça e poder sobre a vida, Senhor, dos meus irmãos. Porque eu tenho buscado no Teu trono da graça uma palavra poderosa, Senhor, uma palavra transformadora, que vem impactar em primeiro lugar a minha vida. E aquilo que o Senhor vier a fazer em mim, o Senhor possa fazer através de mim. Aleluias. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, aleluia. Quero mandar um beijão para minha prima Carla.
seu aniversário hoje, né, queridona? Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê paz, te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo. E vamos lá então. Para você que está chegando, bem-vindo a essa temporada, A Mosca no Perfume. Nós vamos tratar de um assunto polêmico. Tá? Eu quero falar sobre fé e finanças. É isso mesmo. Você já foi provavelmente ministrado ou ministrada nos mais diversos temas e com certeza nos temas mais polêmicos. E aí muita gente fica aí traumatizado por causa de exageros ou de feridas criadas por esses temas. E aí, se você ouvir falar sobre discipulado, você arrepia. Se você ouvir falar a respeito de multiplicação, você arrepia. E por aí vai. Da mesma forma, a palavra de finanças, de fé e finanças. Mas eu estava conversando com meu amigo Leca, Leandro Menta Grande, um abraço para você. E ele me falou uma coisa. Ele falou: AP, você tem uma live devocional de vida plena. O Café com AP é uma live devocional para uma vida plena, onde você ministra a palavra de Deus para qualquer um que vier ouvir, mas em especial para um público, para cristãos. Para cristãos que, na sua maioria, têm aí mais de 30 anos, de 30 a 50, 60 anos de idade ou mais. Pessoas maduras, pessoas que precisam ouvir não só sobre determinados temas, mas sobre todos os temas. Por que você não fala sobre finanças? Então, eu orei um tempo sobre isso e trouxe essa temporada. Mas eu quero te dizer que essa temporada ela vai te desafiar de uma maneira muito especial. Por quê? Porque a gente vai ter como pano de fundo Eclesiastes capítulo 10, verso 1 e a revelação que existe por detrás desse texto. Afinal de contas, né, o que esse texto tem a ver com finanças? E nós vamos descobrir isso hoje aqui. A gente vai ter aqui um panorama do livro de Eclesiastes. Não é um estudo aprofundado sobre o livro de Eclesiastes, não. É só um pano de fundo onde a gente vai usar as perguntas do autor que abordam as questões mais fundamentais da vida para nós entendermos o que Deus está falando conosco a respeito da própria maneira de vivermos. E como isto está intimamente conectado com a nossa maneira de adquirir e distribuir riquezas. Isso é fundamental. Isso é fundamental para uma vida plena. Agora, você pode estar traumatizado com esse tema, né? E eu simplesmente te desafio a viver comigo essa série de lives onde nós vamos falar sobre esse assunto. Então te convido a assumir com coragem o compromisso de caminhar comigo nas próximas lives. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. O texto de Eclesiastes, capítulo 10, verso 1, diz assim: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Eu quero ler na minha Bíblia judaica completa uma outra versão que diz assim: como moscas mortas fazem óleos aromáticos cheirar mal, também um pouco de insensatez prevalece sobre a sabedoria e a honra. Olha só, queridos, quando a gente lê esse texto aqui, vem a primeira pergunta: o que esse texto tem a ver, né? O que há entre a mosca no perfume e finanças? Nós estamos acostumados a ler a Bíblia em capítulos e em versículos.
Isso foi teologicamente feito para nos ajudar a encontrar os textos. Então, por um lado, isso é muito bom, a gente aprende a encontrar os livros da Bíblia, a encontrar os capítulos, encontrar os versículos. Mas isso nos atrapalha muitas vezes com respeito a temáticas, com respeito a assuntos que acabam sendo cortados, divididos entre um capítulo e outro, e aí nós, na nossa atitude limitada de abrir a Bíblia e começar a ler de um determinado capítulo, a gente não percebe o que vem antes. E aqui existe um ponto fundamental. Eu estava orando uma vez, lendo esse texto, e Deus falou no meu coração, o que tem a ver a mosca no perfume? É lógico, existe um lado aqui realmente prático da vida, do perfumista e etc., que a gente vai falar disso. Mas o Senhor me disse, leia o capítulo anterior. E aí nós percebemos que a relação entre a mosca no perfume e finanças, ela está relacionada com a história de uma cidade. Olha que interessante. É o mistério da cidade salva. O capítulo 9, no verso 14 em diante, vai nos dar um cenário perfeito para entendermos tudo o que a gente vai falar aqui, nas mais diversas nuances desse assunto. Capítulo 9, verso 14 ao 16 diz assim: havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Então imagina, cidade pequena, uma cidade com poucos habitantes, de repente se vê cercada por um rei poderoso com enormes dispositivos de guerra. Aquela cidade com certeza fica apavorada e pensa, não vai ter saída, qual vai ser a nossa saída? A Bíblia continua dizendo que naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio. E com sua sabedoria, ele salvou a cidade. Mas, no entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada e logo já não se dá atenção às suas palavras. Então a relação da mosca no perfume e o mistério da cidade salva se dá pelo fato deles tratarem do mesmo assunto. E sabe que assunto é esse? Insensatez. Insensatez. Você pode escrever essa palavra aí? Escreve aí. Insensatez. A mosca que estraga o perfume, ela é comparada com um pouco de insensatez. E diz que essa insensatez pesa mais que a sabedoria e que a honra. Me vem à mente alguns textos, um deles, a Bíblia nos fala que o que nós temos na terra é o nosso bom nome. Isso fala de honra. Agora, um pouco de insensatez acaba com a honra. Um pouco de insensatez acaba com a sabedoria. E aí? Insensatez é o ponto em comum entre a mosca no perfume e a cidade salva. Mas não só isso, ela também é um ponto em comum com este homem pobre. Olha que interessante. Esse homem era sábio, ele usou a sabedoria para salvar a cidade,
Mas logo depois, nem ele, nem o seu feito glorioso são lembrados, né? A cidade não lembra mais dele, por uma coisa, porque ele era pobre. Você já se sentiu desprezado por ter menos condição financeira que determinadas pessoas? Você já sentiu que algo que você fala perde o peso quando a pessoa pergunta teu saldo bancário ou ela vem e te aborda com respeito a determinados recursos ausentes na sua vida? Me surge aqui uma primeira pergunta. Quem era esse homem que, apesar de sábio, era pobre? A gente se pergunta aqui qual era essa cidade, quem era esse homem, mas vamos nos deter um pouco aqui. Quem era esse homem que, apesar de sábio, era pobre? Aqui a gente está falando não sobre identidade. Talvez a gente nunca descubra o nome dessa pessoa, mas a gente está falando aqui de essência, de perfume. O perfume é estragado pela mosca. A essência deste sábio foi estragada pela insensatez. Que insensatez, Rafael? Porque esse homem, sendo sábio, não usou da sua sabedoria para adquirir riquezas. Eu vou repetir. Porque esse homem, sendo sábio, não usou a sabedoria para adquirir riquezas. Nem que fosse para que as pessoas dessem crédito ao que ele estava dizendo. Se a gente pensar um pouco na questão da cidade, a gente vai ver também um outro aspecto. É que talvez pessoas, como os habitantes daquela cidade, não estavam dando valor real à sabedoria daquele homem, mas o medindo com outro tipo de régua, que o julgava pela ausência de riquezas. Mas este homem poderia ter entendido a importância da sua sabedoria para a cidade, de maneira que essa sabedoria ficasse permanentemente à disposição e reconhecida, se ele tivesse investido a sua sabedoria em adquirir riquezas. Agora, o objetivo do livro de Eclesiastes não é falar sobre finanças, mas o livro de Eclesiastes, talvez um dos livros mais amargos, azedos da Bíblia, ele tem um objetivo que eu quero te ensinar. Uma palavra-chave desse livro, um termo-chave é vaidade de vaidades. E o autor, o tempo todo, ele vem nos mostrando que tudo é vaidade. E nós lemos esse livro e se nós não o entendemos, nós ficamos até deprimidos, porque ele vai abordando diversos pontos da Bíblia com questões que nos deixam desconcertados. E aí, nós podemos achar que o autor estava completamente deprimido, mas é algo proposital. E eu quero trilhar esse caminho proposital com você. O autor aqui, ele está nos trazendo para uma visão completamente humanista, de maneira proposital, para nos mostrar uma visão da vida e do mundo completamente rente ao chão, para depois nos dar uma resposta completamente espiritual. Isso é necessário para nos desafiar e nos confrontar. Nós estamos vivendo uma sociedade com as seguintes características. A primeira delas, uma sociedade humanista, hedonista, que, em resumo, é uma sociedade
que busca uma vida sem dor, com ausência de sofrimento. Rafael, mas você está dizendo que é bom sofrer? Não, eu estou dizendo para você que faz parte da vida. Sofrimento sem propósito é banalidade, é violência gratuita. Agora, quando você entende o motivo pelo qual você está sofrendo, e se esse motivo principalmente está te aproximando de Deus, então você entende que Deus não tem prazer no sofrimento, mas Ele tem propósito no sofrimento. O livro de Eclesiastes nos provoca, nos levando à visão mais baixa do hedonismo, da busca de toda a sorte de prazeres, inclusive os prazeres que as riquezas podem nos proporcionar. Para quê? Para nos permitir provar tudo que o ser humano pode provar e uma vida ausente de dor. Só que o objetivo de Deus é nos projetar para perto dele, para nos mostrar que Deus não poupa os seus heróis, que todo sofrimento com propósito glorifica o nome de Deus e nos fortalece. Nós vivemos uma sociedade que está buscando uma vida sem dor, e aí ela passa a querer ver Deus através dessa ótica. O humanismo no seio da igreja, ele quer te levar a ver Deus pelos olhos humanos. Por isso, você tem sido muitas vezes colocado numa poltrona aconchegante e recebido uma mensagem para te agradar. E quando a mensagem é confrontadora, muita gente sai da igreja falando assim, não, eu vim para a igreja para me sentir bem, não foi para ser confrontado. Então você veio no lugar errado. A palavra de Deus não é comparada com um travesseiro, sabe, com um cobertor aconchegante, é comparada a uma espada cortante. Para quê? Para te mostrar que não é através da sua ótica humana que você vai ver Deus. Você tem que ver Deus pelos olhos de Deus. Por isso que Apocalipse diz, aconselho-te que de mim compres colírio. Quando o humanismo é associado a uma visão das finanças, uma visão cristã das finanças, surgem as teologias que vão te ferir e vão te matar. Que é um jeito melhor para você ganhar dinheiro sendo fiel a Deus para satisfazer seus meros prazeres humanos. Quando, na verdade, Deus não tem problema nenhum com finanças, Deus quer nos abençoar financeiramente, Ele é o dono do ouro e da prata, mas Ele quer que nós entendamos o propósito pelo qual Ele deseja nos abençoar também na área financeira. E aí nós vemos um mundo materialista. E o oposto do materialismo não é você achar que você é mais espiritual se você for pobre. Por exemplo, tem muitas pessoas, e talvez tenha sido o caso deste homem de Eclesiastes, capítulo 9, verso 14, o pobre sábio que salva uma cidade. Talvez a mosca no perfume. Olha o que Deus está falando. O Baknahi, da Adenahi. Dar entendimento aos que buscam e riquezas aos que semeiam. Aleluia. Orikandabas, Tekevyoshai. Para que me conheçam através das dádivas das minhas mãos. Teporoho Shanaika. E assim saibam que eu sou Deus também das finanças. Odipas Sedekendorovo, muitos têm adorado a Mamon, porque não têm me visto como Deus, doador do ouro e da prata. Sharabaha Sidekendorovokam. Se você ouvir e quiser, você vai provar de coisas lindas e tremendas em meio
as lutas e os sofrimentos. Tipo Shanayasam. Pois eu tenho muito mais para dar do que o inimigo tem te roubado, diz o Senhor. Rekavashandarabasúbia. Mas eu quero corações abertos e arrependidos, diz o Senhor. Nimoyasam, dispostos a se limparem e ouvirem com prazer. Namayasai. Não vos deixeis enganar, diz o Senhor. Nemorovosham. Eu não demoro em vir. Te passandeki tarabahas. Mas procuro adoradores que me adorem em verdade. Tipo pas nekem. E não penses. Uau, eu não poupo os meus heróis. Uau, oh Deus tremendo, Deus tremendo, Deus tremendo. Deus está aqui conosco. Talvez você esteja como aquele homem sábio, mas pobre, pensando que o materialismo, o contrário do materialismo é não ter nada, é ser pobre. Tem gente que pensa que prosperidade é enriquecer. Não, prosperidade é ter bom êxito. Inclusive, resposta e resultado financeiro como fruto do seu trabalho. Por que que a mosca no perfume é a insensatez que anula a honra? Porque muitas vezes, por você não saber que o que você ganha financeiramente é resultado do seu trabalho, sabe o que acontece? Você dá lugar à desonra. E a pior coisa, a desonra é fruto da insensatez, da falta de posicionamento de essência contaminada, porque você, ao acreditar que prosperidade é ser rico, você acredita que ser rico é pecado. Por quê? A Bíblia fala que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E é verdade o que a Bíblia está dizendo, mas ela não está dizendo que riqueza é pecado e que nem o rico não entra. Ela está dizendo o seguinte, que o rico tem um problema, pode ter um problema, que é o amor ao dinheiro, e não o dinheiro. Mas o pobre também. Tem pobre que tem amor ao orgulho de ser pobre. Ambos pecam. Então, um está lá no materialismo, aumentando os seus celeiros para botar mais, achando que ele tem todo o tempo do mundo e que ele tem todo o poder do mundo. Enquanto o outro está vivendo a outra ponta da mesma vara. Não quero nada porque eu tenho orgulho de ser pobre. Não. Ambos precisam de correção. O mundo está vivendo um processo de escapismo. E aí, tem muita gente que fica acusando a mim, tá? Quando eu falo de arrebatamento, quando eu falo que Jesus está vindo arrebatar sua noiva. Aí os caras falam, não, isso aí é escapismo, você quer ir para o céu e não tomar atitude social, um posicionamento social político. Não, eu sou muito bem posicionado socialmente, politicamente, viu? Eu sei o que é certo e o que é errado. E a questão não é essa, não. O escapismo que está acontecendo não é de crente que quer que Jesus volte. O escapismo que está acontecendo não é crente que está olhando o mundo do jeito que está, e olha e fala assim, o Apocalipse está se cumprindo, não vai se cumprir não, está se cumprindo. Então fala, Maranata. Quem xinga você de escapista por você querer o arrebatamento e encontrar com Jesus nos ares, é o escapista que está buscando que aqui fique tão bom para que ele não precise querer ir para o céu. E aí, ele usa o quê? Do escapismo das experiências emocionais.
Então toda a experiência de culto é focado no homem. Olha aí o humanismo. Gente, nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, emoções. Quando Deus toca a nossa vida, nós choramos, nós rimos, nós arrepiamos. Mas isso é fruto, consequência do toque do Senhor no nosso espírito. A transformação de caráter vai afetar nossa alma. Gente, se você, ao ser tocado por Deus, não sentir algo na sua alma e não sentir uma alegria, uma paz, uma profundidade, não sentir vontade de rir ou de chorar, seja em qual dimensão que for, vai no médico, vai ao médico, porque você está com algum problema. Crente que acha que o outro crente não tem que ter emoção está com algum problema. Agora, o crente que prega que só a experiência emocional é que vale, esse é um escapista. Cuidado. A nossa experiência de culto tem que ser marcante, mas ela tem que ter origem em Deus e expressa pelos homens. Ela pode ser expressa na recepção, ela pode ser expressa num presente que a gente ganha, uma Bíblia, um caderno, né? A pastora Fernanda, né? O pastor Oswaldo, quando eu estive em Brasília pregando lá na Milênio, me deram um bloco que eu uso aqui, um dos meus blocos de anotações, está lá escrito em inglês, nós somos a parte visível do Deus invisível. Que maravilhoso! Aquilo foi expressão de Deus falando comigo. Agora não é o caso deles, mas tem gente que é um bom promotor de eventos e está aí, enchendo igreja. Agora você tem que ver o que é a expressão de Cristo, do amor de Cristo. Duas pessoas podem fazer a mesma coisa, uma com a motivação correta e a outra com a motivação errada. Uma como expressão de Cristo e a outra como meramente cópia. Tá? Uma pessoa escapista é uma pessoa que quer escapar de uma realidade, de uma situação. Né? É uma pessoa que está a fim de sair fora. Aí o povo, quando nos acusa, dizendo que a gente quer ver o arrebatamento, não, que você quer escapar daqui. Não, gente... Eu vou daqui mesmo, mas eu volto. E enquanto eu estou aqui, eu faço a minha parte. Agora, o escapista de experiências emocionais gospel é o cara que está no culto só para escapar da realidade da vida. Esse cara vai ser transformado e vai transformar lá fora? Não vai. Quando, na verdade, qual é o propósito de Deus derramar unção, graça, poder e, inclusive, manifestar recursos financeiros na sua vida? É para você influenciar a vida de outras pessoas com aquilo que você tem recebido de Deus. Então, é maravilhoso estar na presença de Deus. Eu tenho experiências sobrenaturais que marcam a minha vida, a minha história. Mas eu não vou lá ficar chapando coco gospel só pela chapação. Eu estou sendo capacitado por Deus para uma obra. A cada momento. A cada momento. Nós vivemos num mundo de infotoxicação. Onde todo mundo sabe de tudo, mas não é especialista em nada. É onde as pessoas estão ali cheias de informação, mas zero de aplicação. Nós nunca vimos tantas pessoas oferecendo formações, cursos em áreas das quais elas não têm autoridade. Por isso que é muito importante, você vai ver a relação de finanças com companheirismo. Isso é muito importante, tá? A relação de finanças com companheirismo e com recompensa. Nós vamos falar disso. Isso é muito importante. Porque a gente não está isolado, a gente não vive isolado do mundo. Então a gente tem que ter a sabedoria de Deus. Essa música no perfume, essa insensatez, se manifesta no mundo de dessensibilização, perda total de sensibilidade, de simpatia.
e uma total aceitação da violência. Daí surge o egoísmo, e principalmente, a última coisa que eu quero citar aqui desses pontos, é o imediatismo. É uma gratificação instantânea, eu quero resultado imediato. Então nós vemos que o mundo vai se idiotizando e tem pessoas que se beneficiam com o fato de você parar de pensar. Por que esse homem sábio, de Eclesiastes 9:14, salva uma cidade e não é lembrado depois? Grande abraço, apóstolo Ricardo Ribeiro. Deus abençoe, querido. Por que esse homem não é lembrado? Porque ele não usou a sabedoria dele para adquirir riquezas. E a cidade não estava pronta para reconhecê-lo e não ver determinadas coisas nele. Aí a Bíblia fala da insensatez. É interessante porque a insensatez, ela também pode ser traduzida como loucura. Loucura. Você acha, tem gente que ainda está achando que... Vamos lá, diz aí, quais os teus problemas com o assunto financeiro? Porque essa temporada a gente vai abordar as relações de fé e finanças com outras áreas da nossa vida. Então tem gente que acha que ganhar dinheiro, que dinheiro não é espiritual. Dinheiro não é espiritual, tá? Ah não, o dinheiro é sujo. Como que foi que você aprendeu na sua vida? Na sua infância? Deixa eu te contar. A minha família se converteu quando Jesus me curou. Eu tinha 2 anos e meio de idade e eu fui acometido de meningite, um câncer no cérebro. Minha mãe era uma católica não praticante, meu pai procurava Deus nas religiões e na ciência. E quando eu caí enfermo e fui parar no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, e um médico, o Dr. Almeida, um grande abraço para ele, ouviu o Espírito Santo dizer, ora por essa criança que eu vou curá-lo. Então ele entrou no quarto novamente, perguntou se podia orar por mim, minha mãe aceitou, e enquanto ele orava, minha mãe viu Jesus. Um ano depois, meu pai se converteu. E meu pai se tornou tesoureiro durante 10 anos da Igreja Batista Central de Brasília. Via a mesa da minha casa repleta de dinheiro, de ofertas e dízimos. Mas sabe o que meu pai me ensinou? Meu pai me ensinava assim, todo domingo, a gente chegava do culto domingo à noite, ele tinha uma pastinha, ele trazia ali as ofertas. E naquela época ali, gente, não tinha computador, tá? E meu pai não gostava nem de usar calculadora. Então ele abria o rolo de contabilidade e escrevia a lápis todas as entradas dos envelopes, as ofertas, os dízimos, os nomes das pessoas que voluntariamente se nominaram ali. E eu via aquele dinheiro. E eu era criança, e meu pai me chamava e dizia assim, meu filho, sabe que dinheiro é esse? Eu falei, não, pai. Ele disse assim, esse dinheiro é de Deus. As pessoas deram para Deus. Devolveram para Deus. Você não pode pegar esse dinheiro. Não é do papai, nem da mamãe. E eu, tá bom. Depois, em outro momento, um dia, eu vi que tinha dólar. Um dinheiro diferente do dinheiro do Brasil na época, né? Nem sei o que era, se era cruzeiro, real, sei lá o que, né? Aí ele falou, sabe que dinheiro é esse? Eu falei, não. Ele falou, é dólar, isso aqui vale muito. Eu falei, é mesmo? Ele falou, esse dinheiro veio no envelope, sem nome. Sabe como a gente faz? A gente escreve aqui no envelope anônimo e coloca da entrada nesse dinheiro. Então meu pai estava me ensinando sobre honestidade, mas principalmente sobre a utilidade do dinheiro, a instrumentalidade. Todo mês ele vinha, me dava um dinheirinho, uma mesadinha, só para me ensinar a administrar o recurso. E junto ele me dava um envelope do dízimo, para ele me ensinar a doação, a generosidade.
Ele até facilitava, ele dava o dinheiro trocado para não ter desculpa de não ser fiel, né? E assim eu fui aprendendo sobre honestidade, sobre fidelidade, sobre a inteligência financeira. Como que foi a sua infância? Será que você aprendeu que o dinheiro não é espiritual? Ou que o dinheiro é sujo? Né? O dinheiro não é de Deus? Muita gente aprendeu que se o cara é rico, ele é ladrão. E aí a pessoa também aprendeu que ganhar dinheiro era difícil. Não ganhar dinheiro é difícil. E aí quando ele vê alguém rico, ele fala, isso aí vem fácil, vai fácil. Quais são as coisas que foram colocadas na sua mentalidade que tem te impedido de prosseguir nessa área? Por exemplo, as pessoas citam a Bíblia de maneira errada. Elas dizem assim, o dinheiro é o princípio de todos os males. Não, a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. O que você aprendeu nesse sentido? Muita gente está lá achando que pobreza é uma virtude. E aí vem o orgulho de ser pobre, né? Tem gente que pensa assim, não, dinheiro é poder e poder corrompe. Poder revela. Né? Olha aí, ó. A Delícia Calçado falando, na minha infância ganhar dinheiro era difícil. Né? O que mais? O que mais aí botou algo? Então, essas coisas vão criando em nós bloqueios que nos impedem de agir, né? Olha aqui, ó, Flávio falando, aprendi que para ter dinheiro é difícil, não dá em árvore, né? Meu pai também dizia, porque às vezes eu ia lá pedir um dinheiro para ele, e às vezes ele falava assim, você acha que eu ponho o dinheiro na gaveta, o dinheiro procria aqui na gaveta? Né? Não é assim, né? Para nos ensinar também o valor do trabalho, né? Ele dizia, o trabalho enobrece. Enfim, quais são as suas crenças a respeito de dinheiro? Aqui, essa pergunta nos leva a pensar na insensatez. Na insensatez deste homem sábio, mas pobre, que salvou a cidade e não foi reconhecido. Qual a importância de ser reconhecido? Qual a importância do renome? A gente vai ver nessas lives. Mas primeiramente é o seguinte, se aquela pessoa que salvou a cidade não foi lembrado, nem o fato heróico será. E aí, numa outra necessidade, pode ser que aquele homem nem exista mais, ou que ninguém saiba o que foi feito para salvar a cidade e pode se fazer de novo. Olha o pessoal falando aqui, minha mãe sempre achou que ser pobre é ser humilde. Né? Tem muita gente que acha que é isso, mas tem muita gente que é pobre financeiramente e orgulhoso. Né? Como tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Né? Olha a tia Lídia falando, ouvi de falar que dinheiro não se acha na rua. Né? Então são formas que muitas vezes nossos pais tentaram nos ensinar coisas boas, mas também a forma como a gente recebeu ou como foi transmitida talvez não tenha sido a melhor. E aí? O objetivo dessa temporada, ao ver essa relação do sábio mais pobre com uma cidade salva, mas não grata, com a mosca que simboliza a insensatez, que estraga o perfume, que fala da essência, é mostrar essas relações entre a nossa essência e a nossa forma de agir com os recursos que Deus nos dá. Em primeiro lugar, seja o dinheiro ou seja o nosso tempo. Amanhã, na live de amanhã, nós vamos falar sobre isso, né? Eu vou anunciar aqui a live de amanhã daqui a pouco. Mas eu quero te desafiar a isso, né? A trilhar comigo, né? Junto com o autor de Eclesiastes, que durante todo o tempo ele provocativamente nos diz que tudo é vaidade, mas o objetivo dele é nos mostrar que tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Por quê?
nós vamos ver que no final do livro de Eclesiastes, ele nos apresenta a revelação que eu chamo de boas novas do juízo, que nos mostra que tudo vale a pena. Eu vou falar disso amanhã, amém? Bom, eu te convido então, se você pudesse vestir o manto do homem mais rico e mais sábio e mais poderoso da terra, para descobrir como Deus se revela através de finanças, para nos revelar o sentido da vida, o que você faria? Veste esse manto comigo e vem nessas lives em nome de Jesus. Amém? Sabendo que, enquanto o autor fala que tudo é vaidade, ele nos leva para a lona, mas para que lá a gente olhe para Deus pela ótica de Deus e descubra que tudo vale a pena. Amém? Vamos mapear, descobrir a estultícia, a insensatez dentro da nossa essência, para extrair isso e sermos renovados em Deus, em nome de Jesus de Nazaré. E amanhã nós vamos ministrar sobre esse tema aqui, ó. A mosca no perfume e a chave para adquirir riquezas. Amém? E a chave para adquirir riquezas. Muito bom. Pai, abençoa os meus amados irmãos que hoje comigo estiveram nessa live, ou aqueles que vão assistir depois. Enche-nos da tua graça e do teu poder. Dá-nos a sabedoria ideal para alcançarmos o que o Senhor tem para nós e te honrarmos em vida com os nossos bens. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Olha só, gente, eu cheguei aqui com uma dúvida, que era o seguinte: se eu salvo essas lives aqui ou não, tá? Eu quero saber de você, quantos têm assistido depois a live aqui no Instagram? Porque eu tenho postado elas no YouTube também, né? Então muita gente prefere às vezes assistir lá por alguns benefícios da plataforma. Mas você me diz o que você quer e a gente decide aí. O pessoal tá falando salva e tal, né? Amém. Vamos lá. Enquanto você tá aí me dando a sua dica, né? Eu vou colocar aqui meu e-mail, caso você queira semear em nossa vida ministerial. rafaelmedeirosalgusto@gmail.com. Amém? Meu Pix. Tá aí. Ó, o pessoal pedindo para salvar. Eu vou salvar aqui, tá bom? Eu vou deixar disponível. Glória a Deus. Quero mandar um grande abraço para vocês, viu? Que Deus te abençoe poderosamente. A gente se vê amanhã na live do Café com a P. Nessa nova temporada, A Mosca no Perfume. Hoje eu revelei para você qual a relação de Eclesiastes 10:1 com finanças, que está lá no capítulo 9, falando da cidade salva por um homem pobre e rico. E é sobre esse panorama que nós vamos caminhar nas próximas lives, com assuntos inéditos para você. Grande beijo no seu coração. Fica na paz de Cristo. Amém? Muito bom, gente. Vou salvar, tá bom? Obrigado pela posição de vocês, é muito importante. Deus abençoe. Você vai lá, curte, comenta e compartilha em nome de Jesus. Vem pro link da bio também. Entra pro grupo do Telegram do Café com a P. Vem fazer parte dessa família. Beijão. Tchau, tchau.